Pense o seguinte, o mercado moderno quer os melhores. Hoje o que resolve é o conhecimento. A força bruta já não é mais tão requisitada quanto a inteligência e o conhecimento. Então você precisa estar entre os melhores. Nas empresas, eles querem os melhores. Nos concursos públicos, são aprovados os melhores. Então pense nisso, prepare-se e esteja entre os melhores. E para ajudar no seu preparo, pelo menos na área de matemática, eu vou disponibilizar a você centenas de videoaulas. Eu tenho um curso completo abordando todas as habilidades que a gente trabalha em matemática, aí, desde o primeiro ano do ensino médio até o terceiro ano, para que você adquira ferramentas necessárias para fazer uma boa prova, seja no concurso público, em vestibulares ou no Enem, ok? Venha comigo! Tema desta videoaula é Geometria Espacial, terceiro ano do ensino médio, e as habilidades abordadas são as seguintes: aplicar corretamente o Teorema de Pitágoras para resolver problema, calcular a área da pirâmide reta de base quadrada e calcular o volume da pirâmide reta de base quadrada. E para isso eu trouxe aqui uma questão bacaninha que diz o seguinte: uma pirâmide regular e inscrita ao prisma ABCDEFGH de base quadrada, o lado da base do prisma possui medida L e a altura do prisma 6Ls. A base da pirâmide é formada pela união dos pontos médios M1, M2, M3 e M4 dos lados da base ABCD do prisma, conforme a figura abaixo. Calcule a razão entre o volume da pirâmide e a área total da pirâmide e assinale a alternativa correta. Então nós temos aqui uma pirâmide inscrita em um prisma reto. E o melhor de tudo, essa pirâmide é inscrita, mas a base da pirâmide não coincide com a base do prisma. Ou seja, nós vamos ter que ir um pouco além do convencional. Olha, certo é que o lado do prisma, representado pela letra L, ele tem base quadrada, a pirâmide tem base quadrada, é uma pirâmide reta, né? Então ele também é um prisma reto. E a altura disse que é 6Ls. Vou aqui tirar o enunciado para abrir um espaço para a resolução da questão. Olha, primeiro eu vou ampliar a base dessa pirâmide e a base aqui do prisma para ficar mais visível, né, as medidas maiores. Olha, nós temos aqui um quadrado por fora e um quadrado inscrito. E os vértices desses quadrados são M1. M2, M3 e M4. E por que eu digo que é um quadrado? Porque aqui é um quadrado e esses pontos aqui são pontos médios, então forma-se um novo quadrado inscrito nesse quadrado que é a base do prisma, ou seja, a base da pirâmide é um quadrado inscrito no quadrado que é a base do prisma. E os pontos médios aqui formam os vértices desse quadrado que é a base da pirâmide. Então, primeiro eu vou utilizar aqui o Teorema de Pitágoras para achar o lado da base da pirâmide. E fica simples porque aqui forma um triângulo retângulo, né? Uma vez que a base do prisma é quadrado. Agora, eu sei que se eu chamar isso aqui de x, olha, aplicando o Teorema de Pitágoras, eu vou ter x ao quadrado igual L sobre 2 ao quadrado. Por que L sobre 2 ao quadrado? Porque isso é ponto médio. Então, divide o lado em duas partes iguais. Então, x ao quadrado é igual a L sobre 2 ao quadrado, né? Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado tem que ser igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, o primeiro cateto ao quadrado é L sobre 2 ao quadrado e o outro cateto também do mesmo tamanho, L sobre 2 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a L ao quadrado sobre 4, 2 ao quadrado dá 4. Na potência de frações, a gente eleva numerador e denominador ao quadrado, mais L ao quadrado sobre 4. Sendo assim, os denominadores já são comuns, então eu vou ter 2L ao quadrado sobre 4, que eu posso simplificar aqui tudo por 2 e vai ficar L ao quadrado sobre 2. Isso é o x ao quadrado. Agora, aplicando a radiciação que anula a potenciação, eu vou ter x ao quadrado igual a L sobre raiz de 2. Por quê? Olha, se eu extraio a raiz de L ao quadrado, fica L só. Raiz de 2 mesmo. Então, L sobre raiz de 2 é o valor de x, né? É o valor desse lado aqui da base da pirâmide em azul no desenho aqui. Agora, eu vou procurar a área da base da pirâmide. O que é a área da base? Um lado vezes o outro, o lado ao quadrado, ou seja, vai ser L sobre 2, que é o lado, elevado ao quadrado. Elevando, fica L ao quadrado
sobre raiz quadrada de 2 ao quadrado, raiz quadrada de 4, que dá 2. Essa é a área da base da pirâmide. Agora eu vou caçar o volume da pirâmide. O volume da pirâmide é dado por área da base vezes 1/3 da altura. Então, ou vezes a altura sobre 3, né? Então, o volume da pirâmide é igual à área da base, que eu tenho aqui, olha, que é L2 sobre 2, vezes 1/3 da altura. A altura é 6L, olha, 6L a altura. Dividido por 3, porque é 1/3. Fazendo aqui as contas, nós vamos ter 6L ao cubo sobre 6. 2 vezes 3, 6. Posso cancelar 6 com 6 e vou ter volume da pirâmide igual L ao cubo. Beleza, encontrei o volume. Agora, eu vou procurar a área lateral da pirâmide. E é aqui que é a maior dificuldade. Aqui que é o pulo do gato, porque nós temos um triângulo aqui nessa lateral. Olha, nós temos que criar um triângulo interno à pirâmide, pegando o seu apótema. Esse segmento de reta aqui a gente chama de apótema. Eu vou até chamá-lo de A. E essa altura aqui, olha, eu já sei que é 6L. Essa basezinha, eu também sei que se o x vale 1 sobre raiz quadrada de 2, é só pegar a metade desse comprimento. Então, vou ter A ao quadrado, aplicando novamente o teorema de Pitágoras, que também é um triângulo retângulo, é igual o primeiro cateto ao quadrado, que é esse pequenininho, olha, L sobre 2 raiz de 2. O lado é L sobre raiz de 2. Como aqui é só a metade, eu dividindo isso ao meio, fica 1/2 de L sobre raiz de 2, que dá exatamente L sobre 2 raiz de 2 ao quadrado, mais a altura aqui que funciona como o segundo cateto, que é 6L ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a L ao quadrado. Aqui dá 8 no denominador. Por quê? 2 ao quadrado, 4. Raiz de 2 ao quadrado desaparece a raiz. 4 vezes 2, 8. Mais 36L ao quadrado de 6L elevados ao quadrado. Vou estabelecer o menor múltiplo comum aqui, que é o 8. Dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador. 8 por 8, 1 vezes L2, L2. 8 dividido por 1, 8. Vezes 36, 8 vezes 30, 240. 8 vezes 6, 48. 288 L ao quadrado. Juntando, eu vou ter A ao quadrado igual a 289 L ao quadrado sobre 8. Aplicando a radiciação, que anula a potenciação, aqui eu vou ter A igual raiz de 289 é 17. E raiz de L2 é L. Raiz de 8 eu deixo aqui dentro da raiz por enquanto. Vou até salvar esse x aqui, que é o lado da base da pirâmide. Eu vou empurrar um pouquinho para cá para abrir espaço para a resolução. Agora eu vou procurar a área lateral da pirâmide, que isso tudo que eu fiz foi para achar esse apótema lateral. O apótema lateral, que é 17L sobre raiz de 8. Então, como que nós achamos aqui a área lateral da pirâmide? É importante lembrar que a área lateral ela é dada por 4 triângulos. Coloquei em azul aqui o triângulo, olha. Então, vai ser L sobre 2, né, que é a base desse triângulo em azul, vezes a altura, que é o apótema desse triângulo azul, que é dado por 17L sobre a raiz quadrada de 8, dividido por 2. Então, L vezes 17L, 17L ao quadrado. Raiz de 2 vezes raiz de 8, raiz de 16, que é 4. Isso dividido por 2. Dividir por 2 é só multiplicar cruzado, produto dos meios e dos extremos. Então, a área lateral de uma face de um triângulo vai ser 17L ao quadrado sobre 8. É importante lembrar, a área lateral, mas é a área de um triângulo. Então, agora, como eu já tenho a área de um lado, né, vou procurar a área total da pirâmide, que é 4 vezes essa área de um lado, que eu acabei de achar, mais a área da base, que é L ao quadrado sobre 2. Eu já tenho a área da base, que é L ao quadrado sobre 2, aqui resolvido. Se eu dividir tudo por 4 aqui, nessa fração, vai ficar em cima 17L ao quadrado, embaixo 2. Já que é 2, vai ser o menor múltiplo comum 2, 17 mais 1, 18. 18 sobre 2, área total igual a 9L ao quadrado. Agora eu tenho volume da pirâmide e área total da pirâmide. Então, eu vou voltar lá e fazer a proporção entre o volume, que é L ao cubo, e a área total da pirâmide, que é 9L ao quadrado. Na divisão de potências de mesma base, conserva-se a base, diminui seu expoente L ao cubo dividido por L ao quadrado, L só. E o 9 continua aí. Então,
volume da pirâmide sobre a área total da pirâmide é L sobre 9. Voltando ao enunciado do problema, olha, calcule a razão entre o volume da pirâmide e a área total da pirâmide. Olha aqui. Então, alternativa correta, letra D de Deus. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e o convido a se inscrever aí no canal para acompanhar, para assistir às próximas videoaulas, ok? Bons estudos e sucesso!